Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14. Pretendo ler os versos de 1 a 6. Eu tenho pregado nessas noites de domingo sobre a pessoa de Jesus, não a partir da visão de estudiosos da Bíblia, nem mesmo a partir da visão dos escritores sagrados, os apóstolos de Jesus, os profetas, aqueles que, por obra do Espírito Santo, escreveram sobre Jesus, como foi o caso do profeta Isaías, e 800 anos antes de ele vir ao mundo, dizia como ele seria. Jesus, para aqueles que não estão acompanhando essa série, que eu pretendo terminar no domingo que vem, ele pergunta para os seus discípulos, a igreja estava iniciando, o que as pessoas pensavam sobre ele, quem ele era. Eram muitas respostas. Ele pergunta então para os discípulos, o que é que vocês pensam? Quem é que vocês pensam que eu sou? Então eles disseram que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa afirmação de Pedro, Jesus começa a falar sobre quem de fato ele é. Ele usa algumas figuras muito conhecidas do povo daquela época. Lembro que eu comecei a falar sobre Jesus, dizendo que ele era a porta, o lugar onde a pessoa ia entrar, ia sair, ia encontrar satisfação. E é uma alusão ao Antigo Testamento, quando a porta foi fechada da relação entre Deus e o homem, Jesus abre a porta desta relação. Depois falei sobre o Senhor Jesus como a luz, onde quem o segue não anda em trevas. Lembro que eu chamei atenção para aquele momento quando o povo estava a caminhar no deserto e durante 40 anos Deus permitiu que durante as manhãs quentes do deserto uma nuvem os cobrisse do sol e à noite uma coluna de fogo se colocava para alumiar o caminho. Então, na festa que eles estavam realizando, a festa dos tabernáculos, Jesus chama ele mesmo e diz, eu sou a luz. Domingo passado, eu falei que Jesus é o quê? Os irmãos estão acompanhando mesmo, né? O que ele disse que ele era? Não lembram? Então, vou pregar a mesma mensagem do domingo passado. O que ele disse? Eu sou o quê? O bom pastor. Todos, diz a Bíblia, andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E hoje eu quero falar sobre quem Jesus disse que ele é. Quando estava já no final do seu ministério terreno, ele disse quem ele é. Está faltando uma. São 7 afirmações de Jesus. Ele disse quem ele é. Ele diz, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, e vai ficar faltando, se você quiser já ir se antecipando, eu sou a videira, onde eu pretendo falar no domingo próximo. Hoje eu quero falar sobre esse momento quando Jesus está caminhando para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai dar a sua vida. Em Jerusalém ele já está vislumbrando aquele monte do Calvário, onde ele vai oferecer-se como resgate para o pecado de toda a humanidade. Ali em Jerusalém, Jesus vai ser pregado numa cruz.
E ali Jesus vai permitir que o poder de Deus, o Evangelho, essa mensagem transformadora, essa mensagem que não há como resistir, quando ela é aceita na vida do homem, ela faz do homem uma nova criatura. Jesus então diz que vai para Jerusalém e ali estava terminando o seu ministério. Antes de ler o capítulo 14, Pedro diz: Senhor, eu não quero que o Senhor vá para Jerusalém, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, não quero que o Senhor passe por isso. Jesus repreende Pedro e então os discípulos estavam muito entristecidos. É bom que você entenda que aqueles homens estavam entristecidos. Afinal de contas, eles estavam caminhando com Jesus durante 3 anos. Eles chegaram a questionar a Jesus, dizendo: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. A visão daqueles homens era de que Jesus era um líder, e realmente ele o era, mas era um líder que iria restaurar ao povo de Israel a sua autonomia política e o seu crescimento como nação. Eles viam em Jesus alguém que era líder para levá-los a uma realização meramente humana, temporal e material. Mas aí Jesus diz assim: vocês estão tristes porque eu disse que vou morrer? Eu vou para Jerusalém? Vou ser crucificado? Então ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu. Vamos dizer juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante, irmãos e amigos que estão a nos ouvir nessa noite, Jesus mostra quem de fato ele é. Ele está falando que os caminhos nos levam sempre a algum lugar. Embora nem sempre cheguemos ao lugar que nós queremos chegar. Mas ele está aqui fazendo uma referência à casa do Pai, ao lugar preparado para aqueles que não somente nele creem, mas que também nele esperam. Jesus está falando de uma realidade futura, de uma realidade que começa com esse tempo e se concretiza na eternidade, aonde todo ser humano que está a caminhar nessa vida, um dia estará deslocando-se desse tempo para a eternidade. O sábio autor Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, ele afirma o seguinte: que chega um momento quando esse corpo humano, quando essa carcaça, seja ela de que forma for, ela há de ir ao pó, e o espírito, que é a parte mais importante do ser humano, estará indo para Deus. Esse tempo, segundo a Bíblia, é o momento quando cessa o tempo e inicia-se a eternidade. Jesus está dizendo: eu sou o caminho por onde as pessoas passam e alcançam a presença de Deus. Eu sou o caminho onde as pessoas entram e chegam ao céu. Jesus não deixou nenhuma dúvida de que o céu é uma realidade.
Há muitas pessoas que não entendendo, ou pelo menos não estudando a Bíblia com cuidado, afirmam que Jesus não afirmou. Jesus não disse jamais que ele foi para preparar lugar para nós. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele disse: se assim não fosse, mas se assim não fosse, diz ele, eu teria dito para vocês: eu vou preparar o lugar. Então, não há nenhuma dúvida quanto a isso, até porque o próprio Senhor Jesus, quando volta a falar sobre o céu, no seu sermão apocalíptico, que começa a partir do capítulo 25 de Mateus, ele diz que quando chegar o final da história, o final do tempo, aqueles que nele creem, ou que nele creram, hão de ouvir da sua boca, dizendo: vinde, bendito se meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Ou seja, o céu é uma realidade que existe antes mesmo que o mundo existisse. Há no céu lugar preparado para aqueles que lá desejam chegar. Jesus diz: eu sou o caminho. Porque o caminho da relação entre o homem e Deus foi interrompido quando o homem deu as costas para Deus. E quando lemos a Bíblia no livro das origens, no livro de Gênesis, nós encontramos o homem voltando-se contra Deus. E quando chegamos ao capítulo 11 do livro de Gênesis, encontramos o homem tentando conseguir um caminho de volta para Deus. Diz a Bíblia que os homens reuniram-se e tomaram a seguinte decisão: nós vamos construir uma torre, vamos fazer uma cidade, e vamos construir uma torre. E essa torre vai começar aqui na terra até que chegue ao céu. E o texto diz que nesse momento Deus confundiu a língua dos homens para que eles não se entendessem. Então ali nós temos a história da Torre de Babel. Se você quiser, quando chegar em casa, você pode ler. Jesus diz: eu sou o caminho único que conduz ao céu. Não existe um outro caminho. É interessante que ele aqui não usa o artigo indefinido, mas ele usa um artigo definido, dizendo: eu sou o caminho, não um caminho, eu sou o único caminho. Se nós queremos encontrar a Deus, nós precisamos de Jesus. Não existe salvação fora da pessoa de Jesus. Essa afirmação de Jesus de quem ele é, o caminho, ela é muito interessante, porque os judeus eram o povo separado por Deus, o povo que Deus abençoou e através do qual Jesus veio ao mundo. E os judeus conheciam a Escritura, e eles sabiam que Deus se havia revelado no passado a Moisés, o grande libertador de Israel, usado por Deus, com o poder de Deus. E Deus, quando se revelou a Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou, ou seja, eu sou Deus permanente, eu sou Deus eterno, eu sou Deus presente. E agora Jesus diz: eu sou, a mesma linguagem que Deus usou para Moisés, Jesus usa em relação a ele mesmo: eu sou o caminho. Não existe um outro caminho. Como é que nós entramos por esse caminho? A fé em Jesus é a única possibilidade de salvação. Não há quem mereça ser salvo. Se você está aqui essa noite, não me importa qual seja a sua convicção religiosa, mas se você está aqui essa noite é porque você é alguém que teme a Deus. E é possível que você esteja pensando o seguinte: eu temo tanto a Deus, que quando eu deixar esta vida, Deus não vai deixar que eu me perca. Deus vai me receber. Deus, afinal de contas, é um Deus de amor. Deus é um Deus bondoso. Mas o que a Bíblia afirma é que se nós queremos realmente entrar no céu, conhecer e achar o caminho, nós precisamos da fé em Jesus que nos salva. Paulo, apóstolo, escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, ele afirma no texto que está aí, dizendo o seguinte: porque pela graça, vamos dizer juntos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é através do caminho que é Jesus.
é através da fé na pessoa de Jesus. Não é por causa da religião. Há pessoas que estão na religião, mas vão para o inferno, porque nunca se renderam a Jesus, o Senhor, aquele que é, na verdade, o único caminho que conduz a Deus. Somente em Jesus nós temos certeza de chegar ao céu. Há muita gente que afirma o seguinte: ninguém pode ter certeza de que vai para o céu. Eu digo para você, eu vou para o céu. Não porque sou um pregador do Evangelho, não. Não porque pertenço a uma igreja, não. Eu vou para o céu porque um dia Jesus abriu para mim o caminho para o céu. Eu vou para o céu por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o céu porque o caminho para o céu é somente um. E o nome desse caminho chama-se Jesus de Nazaré. O autor de Provérbios, Salomão, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos são os caminhos da morte. Há tanta gente que está a caminhar nessa vida, entendendo estar numa caminhada certa, entendendo que está a satisfazer as suas necessidades, suas ânsias espirituais, mas ao final desse caminho, se Jesus não for o alvo, ninguém chegará a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos avaliar sempre a nossa experiência de vida com o Senhor. Na verdade, eu estou acostumado com a religião, eu estou acostumado com o Evangelho, ou eu passei por uma experiência pessoal de conversão a Jesus Cristo, ao ponto de afirmar, como afirmavam os cegos de nascença lá de João 9, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu posso ver. Ou eu estou crendo em filosofias vãs, eu estou crendo em princípios, instituições que não vão me levar ao céu. Jesus disse: eu sou o caminho. Você já encontrou o caminho? Você tem certeza de que você está no caminho? O caminho é Jesus. Não tem uma outra alternativa. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa temente a Deus. Isso não é o caminho. Pastor, eu sou uma pessoa religiosa. Isso não é o caminho. Pastor, eu sou membro da igreja. Isso não é o caminho. Meus pais são crentes. Isso não é o caminho. O caminho é Jesus, meu amigo. Então Jesus disse que Ele é o caminho. Não existe um outro caminho. A pessoa diz assim: olha, eu temo tanto a Deus, e eu sirvo a Deus porque eu acho que Deus está em todos os lugares. Não vamos entrar nesse mérito nessa noite, mas eu quero dizer o seguinte: Deus pode estar em todos os lugares, mas a questão básica é a seguinte: Ele está no seu coração. Você abriu a porta para que Ele entrasse. O livro do Apocalipse, o último do livro da Bíblia, afirma o seguinte: que Jesus bate a porta, Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou ali fazer morada. Eu queria dizer para você o seguinte: na vida onde Jesus entra, há mudança. Não existe possibilidade de alguém entrar no caminho e permanecer a mesma pessoa. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da palavra de Deus. Se você disse que entrou no caminho a mesma pessoa, você precisa rever seus conceitos. A carta de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um texto que eu creio que os irmãos já conhecem de cor. O que diz aquele texto? Se alguém, vamos decepcionar, irmãos, vamos lá. Se alguém está, nova criatura é. Ou seja, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então Jesus, só Jesus é o caminho. Jesus também afirma ser Ele a verdade absoluta. Nós vivemos um mundo caracterizado nesse tempo, chamado de pós-moderno, onde existem muitas verdades. E cada ser humano dessa geração está seguindo a sua própria verdade.
Mas só existe uma verdade absoluta. Essa verdade é Jesus. Ele é a verdade imutável. O autor dos Hebreus, falando a respeito de Jesus, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e há de ser o mesmo eternamente. Só Jesus é a verdade absoluta. Queria chamar a sua atenção para o registro bíblico acerca da pessoa de Jesus. Olhando no tempo passado, se nós pudéssemos, não podemos fazer isso, mas eu convido você a fazer um exercício na sua mente, imaginar que você é alguém que presenciou o fato histórico acontecido na cidade de Jerusalém, há mais de 2.000 anos atrás, quando Jesus estava sendo julgado, e Pôncio Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? E Jesus diz que ele, Jesus, é a verdade. Imagine aqueles que estavam ali, naquele julgamento injusto, iníquo. Imagine se você lá naquela circunstância, quando Jesus se levanta contra tudo quanto era para aquelas pessoas importantes. Por exemplo, era um tempo quando a mulher não tinha nenhum valor. E Jesus levanta-se em defesa da mulher. Uma mulher é levada à presença de Jesus e os homens dizem assim, Jesus, essa mulher foi flagrada em ato de adultério. O que é que o Senhor vai fazer? Porque a lei de Moisés disse que quem for flagrado em adultério deve sofrer e morrer apedrejado. Interessante que o texto de João diz que Jesus estava abaixado e escrevendo na areia, e aquelas pessoas estavam acusando aquela mulher. Aquilo era a verdade deles. Ela de fato havia adulterado. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando como é grande a hipocrisia humana em todas as épocas da vida. Eles disseram, ela foi pega, ela foi apanhada em flagrante ato de adultério. Como é que ela foi sozinha lá? Se ela foi pega em flagrante ato de adultério, tinha que ter um homem, né? Mas só foi a mulher, porque era uma sociedade que discriminava a mulher. Jesus está escrevendo na areia. A expressão ali na língua original, o grego, quando diz que Jesus estava escrevendo, é a palavra katagraphe. Grafem, de grafia e kata, contra. Ou seja, Jesus estava escrevendo alguma coisa contra alguém. O texto diz que começaram a levantar-se um após outro, começaram a sair um após outro, e só ficou Jesus e a mulher, e o texto é claro a afirmar que aqueles que se levantaram, aqueles que começaram a sair, eram os mais velhos, porque quem é mais velho já pecou mais, já viveu mais, já pecou mais, ficou só Jesus e a mulher. Ou seja, aqueles homens estavam em pé, acusando, porque havia neles um preconceito, eles queriam que se cumprisse a lei, o único que podia estar em pé ali era Jesus e estava abaixado. E Jesus diz, olha, mulher, ou antes ele diz, se algum de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a levantar e tirar a pedra. Eles saíram porque o que Jesus escreveu na areia, a Bíblia nunca vai falar o que era, mas era o pecado de cada um. Eles foram saindo um após outro. Jesus vira para aquela mulher e disse, olha, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mulher, vá, mulher. Porém, não peques mais. Irmãos, naquela circunstância histórica, isso era um absurdo. O Evangelho registra o fato de um homem que era alguém odiado. As pessoas odiavam aquele homem. Ele era um homem rico. Ele explorava tremendamente os seus compatriotas. O seu nome era Zaqueu. Diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos.
E esse homem tinha um vazio na sua alma, ele procurava a verdade, ele procurava satisfação interior. E o texto diz que Jesus entrou na cidade de Jericó. E quando Zaqueu ouviu que Jesus entrara naquela cidade, queria ver quem era Jesus, ele sobe numa árvore. E quando Jesus passa, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Hoje eu quero entrar na tua casa. Agora, coloque-se no lugar daqueles que estavam ali a acompanhar a Jesus. Pessoas que, aos seus olhos, eram pessoas de bem, pessoas de valor, pessoas nobres. E Jesus se dispõe a ir à casa daquele homem pecador. E as pessoas dizem que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mas a verdade estava entrando onde só havia mentira para estabelecer a verdade. Para não ser longo nessa noite, a Bíblia diz que um homem religioso, um homem de prestígio, seu nome era Simão, ele abre a sua casa, diz o Evangelho, e convida Jesus para entrar em sua casa, para participar da ceia com ele, para se alimentar na casa de Simão. Jesus entra na casa de Simão, e quando Jesus está ali naquela casa de Simão, que devia ser uma casa muito bem equipada, talvez uma mansão em nossos dias, Jesus entra na casa de Simão, e ali Jesus está, e Simão está observando Jesus, porque Simão certamente pensava: este homem está agindo diferente do que diz a nossa religião. E abruptamente irrompe uma mulher. E aquela mulher chega aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que ela começa a ungir Jesus, a chorar sobre Jesus, a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E Simão pensa, ele diz o seguinte: esse camarada não é nada disso que dizem que é. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, porque ela é uma pecadora. Mas quem era Jesus? A verdade. Amigo daqueles que ninguém quer ser amigo. Amigos daquele que ao olhar humano não merecem ter amizade de ninguém, mas ele é Jesus, a verdade, que veio para destronar toda mentira, que veio para destronar toda a escravidão, todo o poder das trevas. O poder pertence a Jesus. Por isso Paulo fala aos cristãos de Roma: eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é a verdade. Ele destrói a mentira. Somente Ele é a verdade. Convidei você a fazer uma viagem para o passado. Ali, diante de tantas coisas que Ele fez, pessoas resolveram crucificá-lo. E quando Pilatos diz: esse homem nenhum mal fez para ser crucificado, mas a multidão disse: crucifica-o. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, o que faríamos? Olhando para aquele homem que era a verdade, uma verdade que desafia o ser humano no seu orgulho, na sua empáfia, de pensar que é mais do que é, de julgar os outros, de achar melhor do que os outros. Talvez eu e você também disséssemos: crucificam. Entretanto, a verdade se estabelece, porque Ele mesmo diz: não há ninguém que possa contra a verdade, senão a própria verdade. E a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. Ele diz: eu sou a vida. Jesus é a vida. Em Jesus não há contradição. A vida, ela é um poço de contradição. Mas um dos grandes autores de nossa língua, morreu jovem, até pela sua vida devassa, Augusto dos Anjos, não sei quem já o leu, mas ele disse que o ser humano é um poço de contradição. Ele diz que o homem,
A mesma mão que afaga é a mão que apedreja. Essa é a realidade humana. Onde o homem não entende, a vida é sempre contraditória. A vida sempre tem o ponto e o contraponto. Mas em Jesus não há contradição. Ele diz: eu sou a vida. A verdadeira vida que dá sentido. A verdadeira vida que realiza. A verdadeira vida que mesmo em meio a lutas, tempestades, essa vida há de nos sustentar. A vida que nos infunde uma paz que a própria mente não pode compreender. Como diz Paulo, essa paz que excede a toda espécie de compreensão. Esta vida que Jesus oferece não é uma vida meramente sem problemas, porque se nós pregássemos nessa noite que a vida em Jesus é uma vida sem problemas, nós estaríamos pregando uma mentira. Jesus é a vida que mesmo em meio a lutas, problemas, contradições, ela permanece a nos encher de esperança, de alegria, de satisfação, porque Jesus satisfaz, e satisfaz completamente. A vida em Jesus não é uma vida de aparência, é uma vida de essência. Uma das marcas do homem sem Jesus é viver de aparência. Mas em Jesus há a essência da vida verdadeira. Então Jesus disse que Ele é: eu sou o caminho, o único caminho que leva para Deus. Eu sou a verdade que destrona a mentira. Eu sou a verdade absoluta. Eu sou a vida. Não existe vida fora de Jesus. Ele diz: ninguém conhece a Deus, a não ser através da minha pessoa. Essa noite eu disse para você que Jesus é a partir do que Ele disse. A Bíblia diz que é impossível Jesus mentir. Se eu perguntasse essa noite, quando estou caminhando para o final do meu sermão, a você que está aqui e a você que está aí em qualquer lugar dessa terra ligado a esse culto, quem quer ir para o céu? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer: pastor, eu quero ir para o céu. Se eu dissesse: olha, quem quer ir para o céu, levante a mão. Talvez alguns mais afoitos não levantaram as duas vezes. Todo mundo quer ir para o céu. Mas Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não diz: eu sou um caminho, não. Eu sou o caminho. O único caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, não. Eu sou a verdade absoluta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A história do conhecimento humano tem levantado homens sábios que procuraram a verdade. Não entenderam ser Jesus a verdade, porque Jesus era diferente, ele era simples, era amigo de pecadores, era alguém que mexia com o orgulho humano. E esses homens sábios os combateram. Por exemplo, Voltaire, esse filósofo famoso, francês, passou uma vida inteira combatendo Jesus. Tinha dinheiro. Se você ler a história dele, você vai ver que no tempo dele, ele pagava para destruir estoques de Bíblia, porque ele não acreditava que Jesus era o que ele dizia que era. Esse homem já morreu. Morava em Paris. Ele tinha uma mansão em Paris. Interessante que a mansão que foi de Voltaire, hoje é a Sociedade Bíblica da França. Ele morreu, mas Jesus permanece. Karl Marx, homem que
sábio, criado na igreja, influenciado por um seminarista chamado Hegel, aquele onde lá parte da Europa seguiu durante muitos anos, 70 anos, e ainda hoje tem gente que segue, aqui mesmo no Brasil. Combateu a verdade, morreu sem esperança. Filósofo mais eminente desse tempo, da pós-modernidade, Friedrich Nietzsche, neto de pastor, filho de pastor, se rebelou contra a verdade que é Jesus. Morreu praticamente louco, porque ele cria que o homem é soberano, mas só há um soberano, Jesus. Ele convida: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero convidar você que está aqui essa noite, que tem ouvido esse sermão, na verdade não é do pastor, é Deus que dá. Ele aponta que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e ela é Jesus. Se você essa noite ainda não encontrou o caminho, se você está buscando a verdade, se você ainda não entendeu a vida, você precisa de Jesus. Se você está aqui e deseja tomar uma decisão nessa noite, dizendo: pastor Joel, eu hoje quero me entregar a esse Jesus, eu quero ter a entrada através dele a esse caminho. Quero convidar você a você fazer um gesto onde você está. Você pode fazer um sinal levantando uma das mãos, dizendo: pastor, eu sou alguém que essa noite ouviu esse sermão, Deus falou para mim e eu creio em Jesus. Eu quero aceitar que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Alguém nessa noite? Se houver, se manifeste onde você está. Talvez lá em cima na galeria, aqui embaixo. Veja bem, não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Estou falando do Senhor da história. Estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se você deseja, tome a sua decisão nessa noite. Deus amado, nós te agradecemos, porque Jesus é de fato o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. E essa noite, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor continue trabalhando na vida daqueles que estão no vale da decisão, para que em tempo se rendam a Jesus e em Jesus alcancem a salvação, a certeza de viver para sempre com o Senhor na eternidade. O Senhor conosco continue e conduza cada um de nós em paz ao fim deste culto, até que cheguemos ao lar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.